Tudo bem, jovens? Vamos iniciando o nosso sexto capítulo sobre geração termoelétrica. A geração termoelétrica é a conversão de calor em energia elétrica por meio da queima de um combustível. Pode ser o carvão, o petróleo, o gás, a biomassa, o biogás ou até mesmo a energia nuclear que a gente deve ver nesse capítulo. E a gente deve estudar sobre o biogás e entender se ele realmente preserva o meio ambiente. A gente também vai estudar sobre a energia nuclear e vamos aprender também sobre biomassa. Relembrando a matriz energética nacional, depois da hídrica e da eólica, temos a biomassa, o gás natural e até mesmo o petróleo e o carvão. E a transformação dessas fontes de energia em energia elétrica acontece por meio de termoelétricas. A geração termoelétrica, como o próprio nome diz, é a conversão da energia térmica de calor para a produção de eletricidade. Essa queima acontece em termoelétricas e a grande vantagem dessas termoelétricas, ao contrário das hidroelétricas, é que elas podem estar perto dos grandes centros urbanos. Em resumo, tudo que queima pode ser transformado em eletricidade. As principais fontes no mundo são o carvão, o petróleo e o gás natural, que são fontes primárias, a energia nuclear, que não é uma fonte renovável, e a biomassa, que a gente também deve estudar nesse capítulo. Aqui a gente encontra os principais elementos das centrais termoelétricas. O primeiro elemento é a caldeira. A caldeira é responsável por converter calor em vapor. O combustível da termoelétrica pode ser carvão, pode ser uma biomassa ou qualquer coisa que queime. Ele é inserido nessa fornalha. Essa fornalha vai queimar o combustível e eu tenho uma caldeira, que é como se fosse uma grande chaleira que converte água em vapor. Esse vapor, com uma alta pressão e uma alta temperatura, vai ser canalizado até uma turbina a vapor. Quando esse vapor entra na turbina com uma grande energia, a turbina consegue absorver a energia e transformar essa energia do vapor em energia cinética, na forma de rotação. Um outro elemento que a gente vai entender a importância daqui a pouco é o condensador, que vai transformar o vapor que sai da turbina de volta para a água no estado líquido, que deve retornar para a caldeira. Um outro elemento importante nesse tipo de central é a turbina a gás. Se o combustível da termoelétrica for o gás natural, é mais eficiente queimar ele numa turbina desse tipo. Ela é muito parecida com uma turbina de avião, onde o ar entra por essa entrada principal, ele é pressurizado como se fosse um compressor, junta-se com um gás natural e isso queima e expande, liberando a energia. Essa energia é absorvida por esse segundo conjunto de aletas que estão ligadas no eixo. E esse eixo, ao girar, transfere energia para o gerador. O ciclo mais conhecido nas termoelétricas é o ciclo de Rankine. O combustível queimado na nossa caldeira, no nosso boiler, e o boiler vai converter a água líquida em vapor em alta temperatura e alta pressão. Esse vapor com uma alta temperatura e uma alta pressão vai ser canalizado até uma turbina e essa turbina vai absorver essa energia que está na água, convertendo ela por um eixo que está ligado em um gerador elétrico. O vapor que sai da turbina, ainda no estado gasoso, ele não consegue ser bombeado de volta para a caldeira. Ele tem que ser resfriado para a água voltar para o estado líquido e aí sim você consegue bombear essa água de volta para caldeira, de volta para o nosso boiler. Aqui a água vai de novo ser reaquecida, transformada em vapor, vai ser conduzida à nossa turbina, vai ser condensada no nosso condensador, bombeada de volta para a nossa caldeira, e esse ciclo vai continuar enquanto eu estiver alimentando o nosso sistema com combustível. Para aumentar o rendimento das nossas turbinas, em alguns casos eles usam uma segunda turbina de baixa pressão. O vapor que sai da primeira turbina ainda tem uma quantidade de energia muito grande, então eles dão uma reaquecida nesse vapor na caldeira e ele volta para uma turbina de baixa pressão. É a única diferença do primeiro ciclo. Em termoelétricas movidas a gás natural, eles utilizam uma turbina parecida com a turbina de avião que a gente viu. O gás natural ele é queimado por essa turbina e os gases que saem do escapamento dessa turbina têm alta temperatura e com isso uma grande quantidade de energia que seria jogada fora. Então eles utilizam esses gases na saída da turbina para um segundo ciclo a vapor, que é exatamente o ciclo de Rankine que a gente viu agora há pouco. Esse sistema combinado, apesar de ser complexo, ele tem uma alta eficiência e é usado praticamente no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Vamos estudar agora os tipos de combustíveis
que podem ser queimados em termoelétricas, e um dos mais utilizados no mundo é o carvão mineral. O carvão mineral sozinho é responsável por quase 40% da energia elétrica consumida no mundo todo. Ele é muito utilizado porque ele é muito abundante, é de fácil exploração. Aqui a gente pode ver algumas minas de carvão, inclusive a maior parte são a céu aberto, algumas que são subterrâneas. A gente observa inclusive uma mina de carvão no Rio Grande do Sul. Depois de descoberta uma mina ou um veio de carvão igual esse aqui, eles tiram toda a terra superficial e começam a escavar o carvão. Depois de retirado esse carvão, eles voltam à terra e recompõem o lugar com a vegetação. No Brasil, mais de 90% do carvão está localizado no sul, mas infelizmente o carvão brasileiro não tem uma qualidade elevada, então o Brasil acaba importando muito carvão do exterior. A gente tem um esquema aqui de uma usina a carvão. O carvão ele é estocado em pilhas, uma esteira conduz esse carvão até a nossa fornalha, até o nosso boiler, onde ele é queimado, e aqui a água no estado líquido é convertida em vapor em uma alta temperatura e uma alta pressão. Esse vapor é conduzido até uma turbina que converte a energia contida no vapor em energia cinética que toca o nosso gerador. A energia elétrica, depois de produzida, passa por um transformador e aí então ela é transmitida ou distribuída para as nossas residências. Uma característica muito importante desse tipo de usina é que o vapor ainda quente que sai da turbina, ele tem que ser resfriado, ele tem que passar no condensador para voltar a ficar líquido e ser bombeado de volta para a caldeira. Só que esse condensador, para resfriar uma quantidade de água muito grande, precisa de um fluxo de água fria constante. Então, normalmente, esse tipo de termoelétrica fica próximo a um rio, próximo a um grande reservatório de água, que é justamente para ficar resfriando o nosso condensador. Um outro tipo de combustível muito utilizado no mundo, principalmente nesses países mais ao norte, é o gás natural. O gás natural também é um combustível de fonte primária de energia, um combustível fóssil e não renovável. O gás natural no mundo é responsável por quase 20% da energia elétrica consumida. O Brasil tem alguns pontos de exploração de gás natural, principalmente no litoral nordeste e no litoral sudeste do país, junto com a exploração de petróleo. Só que o Brasil utiliza mais gás do que realmente produz. Então ele acaba importando uma quantidade muito grande de gás, principalmente da Bolívia e da Argentina, por esses gasodutos que vêm desses países. Quase 50% do gás utilizado no Brasil vem da Bolívia ou vem da Argentina por meio desses gasodutos. Aqui a gente tem um esquema de uma usina movida a gás, onde o gás entra e é queimado diretamente em uma turbina a gás desse tipo que a gente já falou. O gás em alta temperatura vem para uma caldeira e aquece a água no estado líquido, transformando ela em vapor, ainda com uma quantidade de energia muito grande. Esse vapor ele entra numa turbina a vapor que toca um segundo gerador de energia. O vapor sai da turbina, ele deve ser resfriado e transformado para o estado líquido e então ele é bombeado de volta para a caldeira para esse ciclo fechado funcionar. Para você ter uma ideia, quanto maior a temperatura que essa turbina funciona, maior a eficiência do nosso sistema. A gente tem uma eficiência chegando quase a 65% quando ela está trabalhando a quase 1.700 graus Celsius. O petróleo, como a gente falou no primeiro capítulo, é uma fonte de energia muito nobre. Ele tem uma quantidade de energia muito grande em relação ao volume que ele ocupa. Então, por isso, normalmente ele é caro e utilizado somente em meios de transporte. Mas no Brasil, principalmente na região norte e centro-oeste, a gente tem muitas comunidades, muitas cidades e fazendas que são isolados do sistema elétrico. Então, principalmente nessas cidades, o único jeito de se obter energia é por meio de geradores a diesel ou geradores a gasolina. Essa necessidade vem sendo reduzida pouco a pouco com a utilização de energia solar, mas ainda é uma fonte importante, principalmente nessas regiões. Tanto o carvão quanto o gás natural e o petróleo são fontes primárias de energia, são fontes não renováveis de energia e têm um impacto muito parecido. Todas essas fontes são responsáveis pela emissão de CO2, que é responsável pelo efeito estufa e o efeito de inversão térmica. Um outro tipo de poluição é a emissão de material particulado, é aquela poeira preta que a gente consegue ver em algumas cidades. E além da emissão do CO2, outros poluentes são emitidos com a queima desses combustíveis. E esses poluentes, principalmente o enxofre, é responsável pela chuva ácida e a degradação do solo e da água. Um outro tipo de poluição que a termoelétrica faz é devido à utilização do condensador.
O condensador ele é necessário, mas ele acaba aquecendo a água do rio próximo à termoelétrica. Então a termoelétrica tem que respeitar um limite de aquecimento dessa água. E o último impacto ambiental é em relação à poluição da água e do solo quando se estão extraindo o petróleo, o gás natural ou mesmo o carvão. Deixo aqui o link desses 3 vídeos que exemplificam melhor o princípio das termoelétricas, uma termoelétrica a carvão e uma termoelétrica a gás. Então vamos ficando por aqui nesse vídeo, espero vocês no segundo vídeo. Abraço!